Olá, pessoal, vamos continuar então na sala de nefrologia. A gente falou então nessa parte mais introdutória, agora vamos falar um pouco sobre as nefropatias crônicas e as congênitas, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, nós temos, né, que as doenças renais, na verdade, o animal, né, ele nasce com uma quantidade de néfrons que ele vai ter aquela mesma quantidade desde o dia que ele nasce até o fim da vida dele, né? Ele não forma mais néfrons, tá bom? E o que que acontece? À medida que esse animal vai passando ao longo da vida dele, ele vai perdendo néfrons, né? E quando ele chega ao momento em que ele perde uma grande quantidade desses néfrons, ele começa a demonstrar a doença renal crônica, né? Se desenvolve a doença renal crônica. A doença renal crônica, na verdade, ela é só um estágio final de um resultado de uma perca de função renal ao longo da vida, que pode ter sido acontecido, pessoal, por exemplo, por glomerulopatias nos cães. Então, no cachorro, a principal causa de doença renal crônica é uma glomerulopatia, tá? Uma glomerulonefrite, algo nesse sentido ao longo da vida, que foi fazendo o animal perder néfron até chegar na doença renal crônica. Já no gato, é muito mais comum as tubulopatias, tá? Então, daí a importância da gente poder fazer, né, os testes para saber se aquele paciente tem uma glomerulopatia no cão, por exemplo, a relação proteína-creatinina urinária, né, para ver se está tendo proteinúria. Talvez um dos principais sinais de uma glomerulonefrite seja a proteinúria, tudo bem? Já as tubulopatias, a gente vai fazer como? Nós vamos avaliar ela através do GGT urinária, tá? Que é uma enzima que a gente avalia na urina, tá bom? Então, nós temos essas alterações aqui no cão e no gato que levam a uma doença renal crônica. Só que, pessoal, existem alguns animais que eles nascem com uma quantidade menor ou até uma má formação renal, né? E aquele paciente ele vai ter alterações e sinais, né, da doença renal crônica, que na verdade é sinais de uma insuficiência renal, tá? Então, por exemplo, a gente tem a doença renal policística, né, que aqui a gente consegue ver à direita, nesse canto superior aqui, um rim normal, né, ele tem que ser dessa forma, e na doença renal policística, muito comum, né, no gato persa, tem também em alguns cães, a formação de vários cistos, tá? Eu tenho uma paciente que é uma American Bully, que ela tem doença renal policística, tá? Então, esses vários cistos aqui, normalmente são cistos de urina, tá? Nesse paciente que tem doença renal policística, ele perdeu essa área toda de cisto, né? Então, muitas vezes, nós enquadramos ele no tratamento de uma doença renal crônica, tá? Monitoração de creatinina, ureia, proteinúria, tudo isso, tá bom? A gente tem, pessoal, também a displasia renal, que é um tipo de malformação renal congênita, em que o rim, ele nasce displásico, né? Ele nasce de uma maneira errada. E aí, o que que a gente vê? Aqui nessa imagem do canto inferior direito, a gente vê um rim com displasia renal, e muitas vezes ele, né, na microscopia, né, a gente vê que esse animal, ele vai ter um tecido mal formado mesmo, displásico, né? Muitas vezes são tecidos fetais, né? A gente fala que é um tecido um pouco mais mixoide, tá? Então, a displasia renal é uma doença congênita também que os animais nascem com ela. A gente tem também a hipoplasia renal, que é quando um rim nasce de tamanho reduzido, tá? Ele pode ter uma função mínima ou não ter função, tá bom? Quando, pessoal, a gente tem um rim que está em sofrimento ou que nasceu sem rim, por exemplo, na agenesia renal, nasce sem o rim, ou na hipoplasia que o rim nasce menor, o rim contralateral, ele não chega a ficar hiperplásico, que é aumentar a quantidade de células, né? De células, mas ele fica hipertrófico, tá? Então, às vezes, quando você tem uma agenesia renal de um lado ou uma hipoplasia, o rim contralateral ele fica hipertrófico, ele fica aumentado de tamanho, tá bom? Pessoal, se esse paciente ele nasce com uma doença renal policística, displasia renal, ele já tem a função renal prejudicada. Vocês concordam comigo? E esse paciente ele pode sofrer, né? Quando ele sofre uma injúria renal aguda, ele pede ainda mais néfrons, tá? E aí ele pode agudizar uma doença congênita ou mesmo uma doença renal crônica, tá bom? Então, a gente tem também a lesão injúria renal aguda, né? Lesão renal aguda, insuficiência renal aguda, que ela nada mais é do que uma forma aguda de uma doença renal, né? Se esse paciente já tem uma doença pré-existente, significa perder ainda mais néfrons. Só que a doença renal crônica talvez seja o resultado de várias insuficiências renais ao longo da vida, várias percas de néfrons agudas, né? E aí o animal pode se recuperar ou não, como a gente vai falar logo a seguinte. Tudo bem?
Vamos passar aqui então? Ah, pessoal, uma coisa que eu queria falar é que assim, ó, quando a gente fala de doenças renais congênitas, normalmente a gente vê hiperparatireoidismo secundário renal, tá? Também chamada de osteodistrofia fibrosa, né? Então, a hiperparatireoidismo secundário renal, normalmente ele se manifesta com mandíbula de borracha, tá? Por quê? O nível de fósforo aumenta, o nível de cálcio cai, e aí o organismo começa a reabsorver osso para poder aumentar o nível de cálcio, né? Então, no paciente com doença renal congênita, por exemplo, na displasia, na hipoplasia, ele pode muitas vezes desenvolver a mandíbula de borracha, tá? Na doença renal crônica também, mas nas doenças congênitas de animais jovens é mais comum, tá bom? Pessoal, então a lesão na renal, ela pode acometer os glomérulos, tá? Que aí formam as glomerulonefrites, muitas vezes por depósito de imunocomplexo, por exemplo, a leishmaniose, a hemiparasitose, né? Ehrlichiose faz isso, lúpus, tá? E laboratorialmente a gente vê a glomerulonefrite como uma proteinúria. Claro que eu posso fazer uma biópsia renal e ver a lesão lá, mas normalmente a gente vê ela como uma proteinúria. Nos túbulos, pessoal, que são os túbulos contorcidos proximal, distal, alça de Henle, né? Eles são muito suscetíveis a lesões tóxicas e isquêmicas, tá? Então, por exemplo, aquele animal que intoxicou com aminoglicosídeo, com wine, tá? Ele vai ter aqui, pessoal, uma lesão, principalmente aqui nos túbulos, tá? Então, uma lesão tóxica por agentes que podem ser exógenos ou endógenos, tá bom? E ele é muito sensível à isquemia. Então, o túbulo talvez seja a parte mais sensível à isquemia que a gente tem, tá? Então, em um paciente que ele sofreu um período de choque, né, choque hipovolêmico, choque séptico, e ele ficou com um quadro de isquemia renal, esse paciente vai ter uma lesão tubular muito grave, tá? Às vezes só degeneração do epitélio tubular ou até necrose do epitélio tubular, tá? E a gente vê isso como uma GGT urinária. Tudo bem? O próximo é uma lesão intersticial, né, que é realmente no interstício do rim, tá? A lesão intersticial, pessoal, a nefrite intersticial, muitas vezes ela acontece por medicações, né, por infecções, por exemplo, a leptospirose, na pielonefrite ela também acontece, tá? E não tem um marcador específico para ela, tudo bem? Por exemplo, se o paciente também ele pode ter uma lesão vascular, então a gente falou de lesão do glomérulo, de túbulos, interstício e lesão vascular. Na trombose isso pode acontecer, na hipertensão, tá? No aumento da pressão intraabdominal, tá? Às vezes aquele paciente que tem uma pressão intraabdominal muito aumentada, às vezes por uma piometra, por uma sutura, né, que ficou com a barriga bem apertada, ele vai reduzir a perfusão renal e vai ter uma, uma lesão renal por isquemia mesmo, tá? Pessoal, a lesão vascular leva à redução da perfusão renal e redução da taxa de filtração glomerular, tá? Então, a vascular também é muito importante. Então, podemos ter lesão nessas quatro regiões do rim. Lembrando, pessoal, que o potássio ele é muito importante quando a gente fala de doença renal. Ele é muito importante quando a gente fala de gatos, principalmente, que talvez seja a espécie que a gente mais vê isso tão claro, né? Mas a gente se vê isso no cachorro também. Então, pessoal, o potássio, né? Ainda vale lembrar que em pacientes que estão em anúria, normalmente o potássio aumenta, tá? Então, a gente tem uma hipercalemia. Por exemplo, no gato obstruído. O gato obstruído, talvez o principal problema dele seja a hipercalemia. Tudo bem? Mas na injúria renal aguda com anúria também isso acontece, tá? Na poliúria, por exemplo, na poliúria da doença renal crônica ou na poliúria causada por medicamentos, a furosemida, que é a expolia potássio também, né? A gente pode ter uma hipocalemia, uma hipopotassemia, né? No gato, a gente vê o que a gente fala de quando a gente tem potássio baixo, a gente vê uma fraqueza muscular muito intensa, né? No gato, ele fica com aquela ventroflexão de cabeça, né? A cabeça fica flexionada ventralmente, tá bom? Então, lembrar disso, esse princípio do potássio, que na anúria a gente tem hipercalemia e na poliúria hipocalemia, é muito importante, tá bom? Pessoal, a gente tem então o estadiamento da doença renal crônica, tá? Então, a gente estadia ela de acordo com a íris, tá bom? Então, a gente tem aqui a íris, tá certo? Que ela é um meio da gente poder classificar aqui a doença renal, tá bom? Então, a gente usa a creatinina, o SDMA e outros meios, né, para poder classificar o paciente.
O IRIS-1 é aquele estágio inicial, onde não tem aumento de creatinina, tá? O SDMA é normal também, só que normalmente esse paciente tem um ultrassom alterado. Às vezes é aquele paciente com displasia renal, ou com uma hipoplasia renal, ou uma agenesia renal, né? Já é sinal de que ele tem menos néfron, vocês concordam comigo? Então, esse paciente já pode ser classificado como IRIS-1. Ou às vezes é aquele paciente que tem cistos renais, né? Cistos ou uma perda da relação córtico-medular, né? Tem uma cortical espessada, medular reduzida, já é sinal de uma doença renal crônica, então ele já tem ultrassom normal. Mas a função da creatinina e SDMA estão normais, tá bom? A proteinúria, o paciente, às vezes o paciente tem só uma proteinúria renal, né? Ele não tem alteração aqui de creatina, SDMA, mas tem proteinúria, tá? Isso já pode ser classificado como IRIS-1 ou quando ele tem uma biópsia renal alterada, tá? A gente faz uma biópsia renal desse paciente, ele tem sinais lá de perda de néfrons, de fibrose renal, tudo isso como uma glomerulonefrite também, né? Então ele pode ser classificado aqui como IRIS-1. Pessoal, o IRIS-2 é quando o paciente tem um aumento de creatinina, e isso aqui é decoreba, tá, gente? Isso aqui cai na prova como decoreba. A questão da UFG esse ano, do último ano, na verdade, né? 2023, ela foi muito decoreba disso aqui, tá? Então é importante saber. Creatinina no cão de 1,4 a 2,8 e no gato de 1,6 a 2,8 já é IRIS-2, tá, pessoal? Isso a gente está falando de doença renal crônica. A aguda, a classificação é diferente, tá bom? No SDMA, a mesma coisa, tá? De 18 a 35 no cão e no gato, de 18 a 35 no cão, e 18 a 25 aqui no gato, tá? Aqui, pessoal, a gente tem uma azotemia discreta e os sinais renais, se houverem, são discretos ou ausentes. Então, normalmente não tem uma uremia no IRIS-2, tá? Mas pode ser que ele tenha sinais discretos. Já o IRIS-3, a creatinina é de 2,9 a 5, tanto no cão quanto no gato. O SDMA do cão é de 36 a 54 e o SDMA do gato é de 26 a 38. Aqui, pessoal, a gente tem uma azotemia moderada, ó, 2,9 a 5, e esse paciente ele pode ter sinais extra-renais, né? Vômito, diarreia, úlcera oral, né? Tudo isso que a gente vê em um paciente que ele tem uma doença renal crônica. Anemia, hálito urêmico, né? Tudo isso pode acontecer. E o IRIS-4, que é o estágio final, que é aqueles pacientes acima de 5 de creatinina, tá, pessoal? E o SDMA no cão acima de 54, gato acima de 38. Aqui, pessoal, a gente aumenta o risco de sinais sistêmicos e crises urêmicas. Normalmente, um paciente com acima de 5 de creatinina, pessoal, a gente fala que ele sobrevive aí, falando de doença renal crônica, em torno de 3 meses é o máximo, tá? 3 meses. Então, aqui já é o estágio final da doença renal. Tudo bem? Aqui esse paciente vai ter sinais urêmicos sistêmicos importantes. Vômito, diarreia, anorexia, tremores, perca de peso, tá? Tudo isso a gente vai observar. Úlceras orais, úlceras estomacais, melena, tá? Esse paciente vai ter sinais todos como esse. Poliúria, polidipsia, tá? Anorexia, tudo isso esse paciente pode apresentar, tá bom? Pessoal, a doença renal crônica, ela tem algumas consequências que é importante a gente saber e falar sobre elas, né? Talvez a primeira, né, e a mais importante seja a proteinúria. Quando a gente fala de cachorro, isso é muito mais importante ainda. Então, a proteinúria, pessoal, ela é nefrotóxica, tá? Então, a proteína, à medida que quando ela cai dentro do néfron, do túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, ela faz lesão tubular, porque o túbulo ele tenta absorver aquela proteína, ele não consegue, e muitas vezes a gente tem perda de células ali dos túbulos, né? Morte daquele néfron, tá, pessoal? Então, a proteinúria, ela é nefrotóxica e ela leva à progressão da doença renal, tá? Então, em um paciente, quando ele tem doença renal crônica, eu tenho que monitorar a proteinúria e controlar, porque se ela continuar, aquele paciente vai ter alterações, né, piora da progressão da doença renal, tá bom? A gente classifica a proteinúria, pessoal, de acordo, né, com a quantidade da relação proteína-creatinina urinária, tá? Então, a gente dosa a proteína e a creatinina na urina e faz a relação da proteína-creatinina urinária. Lembrando que relação proteína-creatinina urinária só pode ser realizada em pacientes com sedimentoscopia inativa. O que que é isso?
quando você faz o exame de urina, não pode ter sinais de inflamação. Porque quando tem inflamação, às vezes uma cistite, uma urolitíase, né? E aquele paciente tem inflamação da bexiga, ele vai liberar proteína na urina, mas aquela proteína, pessoal, ela não é vinda do rim, tá? Então, a relação proteína-creatina urinária dá muito alta, mas não é por proteinúria renal. E para a gente o que importa é a proteína renal, tá certo? Então, o paciente com urolitíase, cistite, pielonefrite, eles não podem ser, não, você não pode usar essa classificação aqui para poder classificar ele como proteinúrico, tá? Tanto que para você classificar um paciente como proteinúrico, você tem que fazer uma relação proteína-creatina urinária em um paciente com sedimentoscopia inativa, né, sem sinais de inflamação ou infecção, e em 3 semanas diferentes, né? Uma vez por semana, por 3 semanas, e dando nas 3 semanas a proteína alta, você classifica esse paciente como proteinúria, né? Então, no cão e no gato, abaixo de 0,2 essa relação não é proteinúria, de 0,2 a 0,5 no cão e 0,2 a 0,4 no gato é limítrofe, e acima de 0,5 no cão e acima de 0,4 no gato é proteinúrico já, tem que entrar com tratamento. Tudo bem? Pessoal, a proteína na urina, a gente já falou um pouquinho dela lá na aula de introdução, né? Mas normalmente a proteína, a gente vê ela na urina nas doenças glomerulares, tá? Quando a gente vê um quadro, por exemplo, de uma hipertensão glomerular, aquele paciente está hipertenso, tem uma grande quantidade de sangue ali no glomérulo, uma hipertensão dentro do glomérulo, e aí essa hipertensão ela empurra a proteína para dentro do néfron, tá? E isso lesiona o néfron, né? E progride a doença. Mas esse paciente também ele pode ter uma quebra da barreira glomerular. E isso acontece nos processos inflamatórios, por exemplo, na glomerulonefrite, tá? Então, um paciente com glomerulonefrite, por exemplo, um paciente com leishmaniose, com lúpus, com pênfigo, né, com outras doenças autoimunes, é um paciente que tenha uma piometra e está com enotoxemia, né, está tendo uma lesão glomerular, uma quebra da barreira glomerular, ele também vai cair proteína dentro do néfron, tá? Por uma quebra da barreira. Aqui por conta da glomerulonefrite. Então, vamos já pensar em tratamento aqui? Quando eu falo de uma hipertensão glomerular, eu vou usar principalmente um inibidor de ECA para reduzir a pressão e reduzir a pressão glomerular. Lembra que o inibidor de ECA e, por exemplo, o inibidor do receptor de angiotensina, né, a telmisartana, eles vasodilatam a arteríola aferente, que é aquela que sai do rim. Se sai mais sangue do glomérulo, o que que acontece? Reduz a pressão do glomérulo e reduz a proteinúria. Então, a gente usa o inibidor de ECA aqui para reduzir a proteinúria, tá? Se for por inflamação, a gente pode utilizar aqui também, pessoal, imunossupressores, tratar a causa de base, por exemplo, tratar a leishmaniose e entrar com corticoterapia para reduzir esse depósito de imunocomplexo lá no glomérulo, tá? Tudo isso a gente pode realizar. Pessoal, lembrando que eu posso associar em um paciente com glomerulonefrite, eu posso associar, por exemplo, um imunossupressor como o corticoide para reduzir a depósito de imunocomplexo, com também, pessoal, o quê? Um inibidor de ECA, tá? Então, eu posso associar um inibidor de ECA com um imunossupressor para reduzir a proteinúria, tá? Isso é importante saber. Aqui, pessoal, eu trouxe, né, que os pacientes não proteinúricos ou com proteinúria limítrofe, eles podem ser microalbuminúricos, né, que é quando libera frações micro, né, de albumina na urina, tá? Só que isso, apesar de ter sido estudado, não tem significado clínico relevante na rotina, tá? Mas é importante saber que existe a microalbuminúria, tá? Mesmo em pacientes que não são proteinúricos propriamente ditos. Tudo bem? Pessoal, a gente identifica a proteína na urina através da relação proteína-creatinina urinária, tá? E não pode ter sedimentoscopia ativa, ou seja, sedimentos têm que estar ausentes, tá bom? Porque a inflamação do trato urinário, ela pode aumentar a relação proteína-creatinina urinária e dar falsa proteinúria. Tudo bem? O tratamento é tratar a causa primária, como no caso da glomerulonefrite, usar o imunossupressor, no caso da hipertensão arterial, usar redução da pressão, né? Por exemplo, inibidor do canais de cálcio, como a amlodipino, ou inibidor de ECA. Lembrando que o inibidor de ECA tem um efeito um pouco melhor, tá bom?
Eu posso usar também inibidor de ECA, ou bloqueador do receptor de angiotensina, porque ele vasodilata a arteriolar aferente, reduz a taxa de filtração glomerular, consequentemente reduz a proteinúria, tá? Lembrando que o inibidor de ECA, como que ele funciona? Ele vasodilata a arteríola eferente, que é aquela arteríola que sai do glomérulo, reduz a hipertensão glomerular, reduz a pressão de filtração glomerular e reduz a proteinúria, tá? Então, se for um glomerulonefrite, eu uso imunossupressor. Se for hipertensão, reduzo a pressão. E eu posso sempre associar esses com o inibidor de ECA ou bloqueador de receptor de angiotensina. Às vezes, eu trato a hipertensão com inibidor de ECA e ele já reduz a proteinúria, não precisa entrar com mais medicação, tá bom? Pessoal, a gente tem também a hipertensão arterial, que ela é um problema da doença renal crônica, tá? A hipertensão arterial, né, a gente tem que mensurar com o nosso paciente em decúbito lateral direito, né? O membro torácico tem que estar ao nível do coração e o manguito adequado para ele. Normalmente é em torno de 30 a 40% do diâmetro do braço que a gente mede, tá? A gente mensura isso 5 vezes, descarta a maior e a menor pressão, né? E faz a média. Tudo bem? Lembrando que esse paciente tem que estar em um ambiente tranquilo, calmo e sem estresse. Às vezes, o melhor ambiente é na casa do tutor ou no colo do tutor, tá? Isso é uma coisa importante. Mensura em 3 dias alternados e em momentos diferentes, para poder confirmar que aquele paciente realmente tem uma hipertensão arterial, tá bom? Então, pessoal, essa tabela aqui também é de classificação, que a gente fala de risco de lesão em órgão-alvo, né? Que ela classifica a pressão arterial sistêmica. Então, pessoal, uma pressão abaixo de 140 é normotensa, né? Aquele paciente ele é normotenso, não tem lesão, risco de lesão em órgão-alvo, tá? Mínimo. O paciente com pressão de 140 a 160 milímetros de mercúrio, ele é pré-hipertensivo e tem um baixo risco de lesão em órgão-alvo. De 160 a 180, ele é hipertensivo e tem uma moderada risco de lesão em órgão-alvo. E acima de 180 é um paciente com uma hipertensão grave e que tem uma chance alta de lesão em órgão-alvo. Pessoal, quando a gente fala de lesão em órgão-alvo, de que a gente está falando, né? A gente está falando de lesão, pessoal, em órgãos que são muito sensíveis à pressão alta. Por exemplo, o olho, né? No olho, a gente pode ter o quê? Descolamento de retina, tá? Hemorragia aqui, né? Subretiniana, tá bom? Hemorragia aqui do vítreo, tá? Então, às vezes, você vê aquele paciente com cegueira súbita, com descolamento de retina e hemorragia aqui nessa região do vítreo, faz uma pressão dele. Às vezes esse paciente vai estar hipertenso, tá bom? Tem o que a gente chama também de retinopatia hipertensiva, tá? Que isso também acontece. Quando a gente fala de cérebro, pessoal, a gente está falando principalmente de acidentes vasculares, tá? Um paciente que ele tenha uma, uma hipertensão crônica, ele é mais propenso a ter acidentes vasculares no cérebro, né? O famoso AVC, né? Acidente vascular cerebral, que a gente chama na veterinária de acidente vascular encefálico, mas que quer dizer a mesma coisa, né? Porque quando eu falo encéfalo, eu incluo o cérebro, o tronco e o cerebelo, tá? Então, um paciente com AVC, a gente tem que fazer também a pressão dele para ver se não se desenvolveu por causa de uma hipertensão. Tudo bem? Pessoal, o rim também sofre muito com a hipertensão, né? A gente falou aí sobre a questão da proteinúria, né? A hipertensão leva à proteinúria. Então, o rim é outro órgão que sofre, tá? Com a hipertensão. E o coração, né, pessoal? A gente sabe que um paciente que ele tem hipertensão, o coração dele muitas vezes fica hipertrofiado, tá? Principalmente do lado esquerdo. Por quê? Porque um paciente que tem uma hipertensão arterial sistêmica, quando o sangue vai sair do coração para a circulação sistêmica, que ele sai do lado esquerdo, esse sangue vai sair com mais dificuldade, porque a pressão está alta. Então, o que que acontece? Há uma hipertrofia do lado esquerdo do coração para jogar esse sangue para a circulação sistêmica. Então, um paciente que tem uma hipertensão arterial sistêmica, ele vai ter hipertrofia do lado esquerdo do coração, hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá bom? Muitas vezes é mais do esquerdo do que do direito, tá? Na maioria das vezes da hipertensão é isso.
O coração também pode sofrer outras lesões pela hipertensão, por exemplo, né? Pode formar aneurisma, né? Pode formar uma série de coisas, tá bom? Quais são as causas da hipertensão, pessoal? Hipertensão não é problema cardíaco na maioria das vezes, tá? Às vezes eu vejo as pessoas falando, o paciente está hipertenso, vai para o cardio. Não, pessoal. O paciente está hipertenso ou é uma doença renal ou é uma doença endócrina na maioria das vezes, tá? Paciente hipertenso ou é doença renal ou é doença endócrina. Então, a doença renal crônica e a IRA fazem hipertensão, mas ela também pode acontecer no hiperadrenocorticismo, no hipertireoidismo no gato, na diabetes mellitus, no feocromocitoma, no hiperaldosteronismo, né, na obesidade ou até mesmo na dor. Então, ó, paciente hipertenso, descarta se não é um ambiente, se ele está no ambiente que ele está estressado e fica fazendo hipertensão. Faz no colo do tutor, mensura em 3 dias alternados, né? Ver se aquele paciente tem algum tipo, né, de fator que estresse ou que cause dor para que possa aumentar a pressão. Não tem, vamos investigar doença renal e doença endócrina, tá? E aqui estão alguns dos principais diferenciais, tá certo? Pessoal, e como que a gente trata a hipertensão arterial? Se a pressão dentro do vaso está alta, eu vou usar quase que sempre vasodilatadores para reduzir a pressão. Talvez a terapia de primeira opção seja a vasodilatação, tá? E aí, qual que nós temos, pessoal? Nós temos os inibidores de ECA como a primeira linha no cão, por exemplo, o benazepril e o enalapril, mas tem o captopril também, tá? Como primeira linha de redução da pressão arterial no cão. Lembrando que ele também reduz proteinúria, tá? O inibidor de ECA tem 2 efeitos. Nós temos também, pessoal, o bloqueador do receptor de angiotensina, que o mais utilizado é a telmisartana nos gatos, tá? Que ela também reduz a pressão. O bloqueador dos canais de cálcio, como o amlodipino, né? Ele também reduz a pressão e ele reduz a pressão muito mais no gato do que no cão, tá? É, então, é isso. A gente tem também outros vasodilatadores, como a prazosina, a cepromazina, né? Elas vasodilatam e reduzem a pressão. Um vasodilatador direto, como a hidralazina, tá? Que a gente utiliza ela muitas vezes nos quadros de lesão em órgão-alvo. Quando o paciente chega com um AVC por hipertensão, a gente faz a hidralazina, tá? A espironolactona, né? A gente pode usar um beta-bloqueador como atenolol e propanolol, porque eles reduzem a frequência do coração. Se eu reduzo a frequência cardíaca, eu reduzo, né, também a pressão arterial sistêmica, tá bom? Os diuréticos para reduzir o volume e reduzir a pressão, como a furosemida e do clorotiazida, tá bom? Lembrando que em cães, os inibidores de ECA são mais eficazes e no gato, mais indicado são os bloqueadores do canal de Castro, como o amlodipino. Tudo bem? Vamos falar de uma questão então agora, pessoal? Questão de número 70. Vamos lá. O diagnóstico e tratamento precoce da hipertensão arterial sistêmica em cães e gatos, o objetivo é evitar que lesões em órgãos-alvo ocorram. Beleza. Analise as informações das seguintes assertivas. 1. A identificação de uma pressão sistólica maior que 200 milímetros de mercúrio. Hipertensão grave. Justifica o início do tratamento após uma única sessão de medição? Não, pessoal. Uma sessão não, né? Porque eu preciso ter pelo menos 3, né, momentos de medição que a pressão se mantém alta para eu poder iniciar o tratamento. Eu só inicio o tratamento com uma aferição alta quando o paciente já teve lesão em órgão-alvo. Ele teve um AVC, uma retinopatia hipertensiva, um descolamento de retina, tá? Caso não, eu mensuro 3 vezes. Tudo bem? Então, a primeira é falsa. Próximo. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são os fármacos mais utilizados para iniciar o tratamento da hipertensão em cães. Verdadeiro. Porém, em casos graves, devem ser associados aos bloqueadores do canal de cálcio. Verdadeiro, pessoal. Isso aqui eu não falei para vocês ainda, mas ó, você entrou com o inibidor de ECA e aquele paciente não teve uma resposta boa, eu posso associar um amlodipino. Então, usar o benazepril ou o enalapril com o amlodipino, tá? Que é um bloqueador do canal de cálcio. Tudo bem? Então, essa é verdadeira. O objetivo mínimo do tratamento antihipertensivo é obter pressão arterial menor que 140. Pessoal, eu não falei isso com vocês, mas a pressão a gente tem que manter ela normalmente ali abaixo de 160, tá? Já é suficiente. Tudo bem?
Os fármacos que atuam como bloqueadores do canal de cálcio, como a amlodipino, tem sido a escolha inicial para o tratamento da hipertensão em gatos. Verdadeiro, né? Então, pessoal, qual que é a certa? É a letra B, tá? Então, 2 e 4 estão certos. O 3 está errado porque o objetivo é manter abaixo de 160, tá bom? Pessoal, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, talvez seja uma das coisas que a gente mais tem dificuldade, mas vamos falar um pouquinho dele de novo para a gente entender aonde age os inibidores de ECA e hoje os mais atuais que são os bloqueadores do receptor de angiotensina tipo 1, né? Então vamos lá. Pessoal, a gente tem a angiotensina no sangue, né? Ela é produzida e é liberada no sangue. E quando tem uma queda da pressão arterial, o rim, ele libera a renina, tá? A renina, ela age quebrando a angiotensina e a angiotensina 1, tá? A angiotensina 1, ela é quebrada em angiotensina 2 lá nos pulmões pela enzima conversora de angiotensina, tá? E a angiotensina 2, ela faz o aumento da pressão arterial, né? E também ela atua liberando a aldosterona, que faz também uma retenção de sal. Dessa forma, ela faz vasoconstrição, aumentando a pressão arterial, retém o sal também, que aumenta a pressão. Então, pessoal, em um paciente com doença renal crônica, esse mecanismo fica desregulado. E esse paciente vai ter um aumento da pressão sustentada, tá? Pela alteração, principalmente nesse sistema aqui da renina-angiotensina-aldosterona. Tudo bem? Então, pessoal, quando a gente usa o inibidor de ECA, a gente bloqueia aqui, ó, a conversão de angiotensina do tipo 1 por tipo 2, e aí essa cascata de retenção de sal, de vasoconstrição não acontece. Esse paciente vasodilata, né, e não fica retendo líquido, tá bom? E dessa forma reduz a pressão arterial. Vamos ver aqui um outro esquema para a gente entender um pouquinho melhor? Aqui, pessoal, é o esquema já com a aplicação das medicações. Então, a renina produzida no rim converte o angiotensinogênio em angiotensina do tipo 1, né? Que é o inibidor de que a ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, converte a angiotensina tipo 1 em tipo 2, né? E a tipo 2, ela se liga no receptor AT1 e AT2, que é o receptor de angiotensina tipo 1 e tipo 2, e no tipo 1, ela faz vasoconstrição, ou seja, aumenta a pressão arterial. E no tipo 2, ela faz vasodilatação. Dessa forma, pessoal, quando eu uso o inibidor de ECA, eu bloqueio toda essa cascata aqui para baixo, tá? E o receptor AT2, que eu ia ter um efeito positivo, vasodilatando e melhorando a pressão, ele também vai ser inibido com o inibidor de ECA, tá? Mas, quando eu uso, por exemplo, o bloqueador do receptor de angiotensina tipo 1, por exemplo, a telmisartana, né? Eu vou bloquear somente o receptor AT1, tá? E vou ter uma quebra do efeito da vasoconstrição, fazendo vasodilatação. Então, eu preservo o receptor AT2 e a vasodilatação. Então, a telmisartana, ela é, na verdade, um aprimoramento, né? Uma posição mais seletiva aqui dessa região. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos a opção tanto do inibidor de ECA quanto dos bloqueadores do receptor de angiotensina, como a telmisartana, que é usado muito no gato. Tudo bem? A losartana tem alguns estudos em cães, mas principalmente a telmisartana, tá certo? Então, vamos lá. Questão 39. O uso de inibidores de enzima conversora de angiotensina, ECA, retarda a progressão da doença renal crônica. Verdadeiro, porque reduz proteinúria e retarda a doença. Dentre os objetivos que justificam o emprego dos fármacos enalapril e benazepril está diminuir a filtração de proteínas com diminuição da proteinúria. E aí? Vamos ver os outros? Aumentar a absorção intestinal e a reabsorção tubular de cálcio e fosfato com melhora do hiperparatireoidismo secundário renal? Não, pessoal. Isso aqui normalmente a gente fala quando a gente usa calcitriol, que é a vitamina D, D3, tá bom? Aprisionar o fósforo no intestino e obter mais rapidez em sua excreção, com melhora do hiperparatireoidismo secundário renal? Não, pessoal. Isso aqui a gente faz quando a gente usa o hidróxido de alumínio, tá? Ele retém o fósforo no intestino, reduz a absorção dele e melhora o hiperparatireoidismo secundário renal, tá? Então, não é. Aumentar a pressão endostática intraglomerular, aumentando a filtração de creatinina e atenuando a azotemia?
Falso, tá, pessoal? O que que acontece? Na verdade, o que o inibidor de ECA faz é o contrário, reduz a pressão hidrostática intraglomerular, né? E reduz a proteinúria, tá bom? Então, a questão certa é letra A. Tudo bem? Próxima questão, pessoal, questão 41. Leia o relato do caso a seguir. Foi atendido ao hospital veterinário um cão de 9 anos com emagrecimento discreto de evolução de 3 meses. Segundo o tutor, o paciente aumentou a ingestão de água e a produção de urina. O cão apresentar erliquiose já tratada há 6 meses. Os exames laboratoriais demonstraram creatinina sérica de 1,3, razão proteína creatinina urinária limítrofe de 0,4, cilindrúria com cilindros hialinos, tá? E isostenúria. Pessoal, quando a gente fala de cilindro hialino, muitas vezes a gente fala de proteinúria, tá? Porque os cilindros se formam no tubo, né? Mas o hialino se forma, às vezes, pelo excesso de proteína na urina, tudo bem? Se fosse granuloso, talvez a gente falaria ali de uma inflamação, uma infecção tubular, né? Mas como é hialino, às vezes é por proteinúria. Ao exame sonográfico dos rins, verificou-se perda discreta de definição córtico-medular. Diante do exposto, o paciente foi enquadrado no estágio 1 da doença renal crônica, né? Então, aqui, alteração no ultrassom, creatinina abaixo de 1,4, né? Cilindrura, então já tem uma lesão renal, mas ainda é grau 1. Neste caso, a fim de evitar a progressão da doença e promover a nefroproteção, a recomendação e a sua justificativa devem ser instituir tratamento antiproteinúrico precoce com bloqueador dos canais de cálcio. É o bloqueador do canal de cálcio, é a amlodipino que faz a redução da proteinúria? Não é, né? É o inibidor de ECA. Independente da creatinina, pois tais fármacos apresentam como vantagem a não interferência na taxa de filtração glomerular e na azotemia? Falso, né, pessoal? Aqui a gente teria que usar um antiproteinúrico como o inibidor de ECA e teríamos que tomar cuidado com a creatinina e ureia, porque quando eu uso o inibidor de ECA, eu vou reduzir a taxa de filtração glomerular, eu vou reduzir a proteinúria, que é o que eu quero, mas eu vou reduzir também a excreção de creatinina e ureia. Dessa forma, a creatinina e a ureia aumentam no sangue, né? Então, eu tenho que me atentar sempre ao valor da creatinina, tá bom? Vamos para o próximo. Instituir tratamento antiproteinúrico precoce com inibidores da enzima conversora de angiotensina. Verdadeiro. Independente da creatinina, pois tais fármacos apresentam como vantagem a não interferência na taxa de fração glomerular na isotemia. Falso, né, pessoal? Tá errado porque ela interfere sim no valor da creatinina. Monitorar a proteinúria e, caso seja intensificada, instituir tratamento antiproteinúrico com inibidores da enzima conversora de angiotensina, avaliando a creatinina, pois tais fármacos promovem diminuição da taxa de filtração glomerular com agravamento da azotemia. Totalmente verdadeira, né, pessoal? Vamos ver a última aqui, mas a princípio é essa. Monitorar a proteinúria e, caso seja intensificada, instituir tratamento antiproteinúrico com inibidores da enzima conversora de angiotensina, avaliando a creatinina, pois tais fármacos promovem aumento da taxa de filtração glomerular com melhora da isotemia? Não. Piora, né, pessoal? Diminui a taxa, porque ele reduz a pressão intraglomerular. Então, o certo é a letra C. Tudo bem? Claro? Próximo. Outras consequências da doença renal crônica. Pessoal, para mim, isso aqui tem grande chance de cair na prova, tá? Sinais extras renais. O mais comum é a úlcera oral, né? Pode ter necrose de ponta de língua. Gastroenterite, então, úlceras gastrointestinais, a gente vai ver como vômito, hematêmese, melena, caquexia, anorexia, distúrbios eletrolíticos, como tremores, né, pessoal? A miopatia hipocalêmica, né, que é quando o gato tem uma hipocalemia. E aí, o que que acontece? Ele fica com ventroflexão, porque o potássio baixo no sangue, ele é responsável por uma redução na função muscular, tá? Porque o potássio tem uma grande função muscular. Então, normalmente a gente vê uma ventroflexão de cabeça no gato, tá? No cachorro a gente vê a fraqueza muscular, mas não vê a ventroflexão. Por quê? Porque no cachorro nós temos o ligamento nucal que mantém a cabeça do animal ereta mesmo numa fraqueza muscular. O gato não tem o ligamento nucal, por isso que ele tem, né, essa ventroflexão de cabeça, tá certo? Os tremores pela hipocalemia, né, pela hipocalcemia também, tá, que acontece. Anemia, pela uma redução na produção de eritropoetina, tá?
Só que, pessoal, a redução da produção de eritropoetina muitas vezes acontece quando o paciente perdeu já 90% da função renal, tá? Então, 90% é muito, né? O que a gente mais vê de anemia é uma anemia oxidativa, pela hiperfosfatemia, pela uremia, né? A uremia faz uma hemólise, né? A acidose também faz hemólise, né? Tudo isso. A mandíbula de borracha, que acontece no hiperparatiroidismo secundário renal, comum em animais jovens, muitas vezes com displasia renal. E o que a gente vê, pessoal? Uma mandíbula móvel, né? De borracha mesmo. E na radiografia a gente vê isso aqui, ó. Uma radiolucência dos ossos da maxila e da mandíbula, tá? E a gente vê aqui, é bem evidente, né, a diferença entre a densidade óssea dos dentes e da maxila e da mandíbula. Praticamente não tem, né? Densidade óssea de maxila e mandíbula aqui, tá? Isso acontece na mandíbula de borracha. Pessoal, então vamos lá. Questão 51. São complicações da doença renal crônica, exceto A. Hipertensão arterial. B. Distúrbios hemostáticos. C. Anemia regenerativa. D. Acidose metabólica ou E. Hipoparatireoidismo secundário renal. Pessoal, hipertensão arterial é uma complicação da doença renal crônica, né? Então, o primeiro está certo. Segundo, distúrbio hemostático. A doença renal crônica, pessoal, principalmente quando ela é proteinúrica, ela faz muito distúrbio hemostático, por exemplo, trombose e tromboembolismo, tá? Então, em paciente que tem glomerulonefrite, ele pode ter muita trombose e tromboembolismo. C. Anemia regenerativa é uma consequência, né? Reduz a eritropoetina, então é uma consequência. D. Acidose metabólica. Não, acidose metabólica ela vai acontecer tanto pela perca de bicarbonato na urina, quanto também, pessoal, pelo aumento dos compostos nitrogenados, né? E letra E, hipoparatireoidismo secundário renal, tá errado, né, pessoal? É hiperparatireoidismo secundário renal. Então, a resposta certa é a letra C, que tá errado, né? Seria hiperparatireoidismo secundário renal. Ó, vamos lá. Um felino com diagnóstico prévio de doença renal crônica e apresentando quadro de inapetência e anorexia durante 3 dias foi atendido com fraqueza muscular generalizada e ventroflexão cervical. O que é a causa dos sinais neurológicos? Então, pessoal, doença renal crônica, anorexia já há 3 dias, fraqueza generalizada e ventroflexão cervical. É hipocloremia? Não. Hipercalemia? Não, né, pessoal? Doença renal crônica faz poliúria e a poliúria faz hipocalemia, né? Hipercalcemia? Não. Resposta certa, pessoal, letra D, hipocalemia. Então, a hipocalemia faz miopatia hipocalêmica, fraqueza muscular e ventroflexão cervical nos gatos. Tudo bem? Muito comum na doença renal crônica. Pessoal, então aqui é só um quadrinho, né, da íris, né, que é como ele classifica, né, a doença renal crônica. Então, estágio 1, a creatinina, o SDMA. Estágio 2, creatinina, SDMA. Estágio 3, estágio 4, né? Aqui, não proteinúrico borderline e proteinúrico, né? Limítrofe aqui. Quanto à pressão, normotenso, pré-hipertenso, hipertenso, severamente hipertenso. Tudo bem? Então, é isso tudo da aula te dei do íris, né, pessoal? Que é o mais clássico de tudo. Aqui nesse esquema é muito bom ver, né, que à medida que vai evoluindo a doença renal, o rim vai ficando fibrosado, irregular, né, que a gente vê no exame de ultrassom. Vamos aqui, pessoal, mais essa, ó. Caso clínico 2. Um felino sem raça definida, não castrado, macho, né, de 15 anos de idade e que foi hospitalizado por conta de uma agudização da doença renal crônica pré-existente. Então, a doença renal crônica que agudizou. Na admissão, foi informado que o paciente recebia prednisolona oral em 5 miligramas a cada 24 horas para tratamento de asma felina. Fluoxetina de 5 miligramas uma vez ao dia para micção inadequada. E amlodipina em 2,5 miligramas a cada 24 horas para tratamento de hipertensão secundária à doença renal. Ao exame clínico, demonstrou prostração, dor na palpação abdominal, sendo notado inclusive postura de cifose. O hemograma constatou neutrofilia madura leve e a bioquímica plasmática apresentou valores de creatinina em 3,1 miligramas por decilitro e SDMA em 28 microgramas por decilitro. O resultado do exame de urina mostrou isostenúria, piúria e bacteriúria. Os resultados da urocultura estavam pendentes.
A ultrassonografia abdominal mostrou-se dilatação pélvica renal bilateral moderada e áreas hiperecogênicas sutis dentro dos córtices renais. Além disso, o paciente era persistentemente hipertenso, com pressão sistólica de 220 milímetros de mercúrio, medida pela técnica de Doppler. Suspeitou-se de pielonefrite. Vocês concordam, pessoal? Bom, então vou explicar aqui para vocês. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, piúria, que é neutrófilos, né, e degenerados, né, e bactéria na urina. Piúria e bacteriúria. Então, a gente tem aqui uma infecção do trato urinário, tá? Piúria e bacteriúria caracterizam uma infecção do trato urinário. Ainda mais quando é associada a sinais clínicos. Então, vamos lá. As duas pelvis renais estavam dilatadas, né? Dilatação bilateral e com áreas hiperecogênicas no meio dela, né, pessoal? Normalmente a gente vê dilatação da pelve, né, renal bilateral, uma das principais suspeitas é a pielonefrite, tá? Ainda mais com esses pontos hiperecogênicos suspensos, tá? Isso indica pus, sedimento lá dentro, tá? Então, realmente é uma doença renal crônica que agudizou, né? E agora, provavelmente por uma pielonefrite. E a creatinina de 3,1. Então, aqui, pessoal, qual íris que é? Vamos lá? Ó, baseado no caso 2, identifique o íris mais adequado para este caso. Estágio 1, subestadiamento. Não é possível subestadiar contra a proteinúria por conta do sedimento ativo na urina. É verdade a segunda parte, mas não é estágio 1, né, pessoal? Estágio 2. Estágio 2 não é também. Vamos já pular para o 3. Estágio 3. Subestadiamento. Não é possível subestadiar quando há proteinúria e tem severa hipertensão. Isso é verdade, né, pessoal? Ele é estágio 3. Lembra lá, vamos voltar? Estágio 3. 2,9 a 5 de creatinina, né? Ele tem uma proteinúria que não dá para a gente mensurar porque tem sedimento ativo, tem infecção do trato urinário e a proteinúria é falsa. E ele é severamente hipertensivo, né? Ele tem 220 de pressão. Então, a letra certa aqui já é a C, né? Estágio 3. Tem o estágio 4, né? Estágio 4 aqui, 2 subestadiamentos. Mas o certo aqui é a letra C. Tudo bem? Próximo. A doença renal crônica é um cão hidratado cujas dosagens séricas seriadas em jejum da creatinina e SDMA variaram respectivamente entre 3,2 e 4,8 e 41,55 é classificado como estágio 1, pessoal, estágio 1 creatinina é até 1,4. Estágio 2 é até 2,9. Estágio 3 é de 2,9 a 5, né? Então, é estágio 3, tá? Letra C também, o certo aqui. Tá vendo tanto que cai, pessoal? Íris, classificação de íris cai bastante, não é estágio 4. Então, a letra certa é letra C, estágio 3. Pessoal, como que a gente trata uma doença renal crônica? Quando a gente fala de tratamento, é importante identificar se há uma causa primária para aquela doença renal crônica, como, por exemplo, uma glomerulonefrite, e tratá-la, né? Mas a gente tem que monitorar uma série de coisas e tratar. Por exemplo, uma hidratação. O paciente que ele é doente renal crônico, ele é poliúrico, né? Então, essa poliúria vai fazer desidratação e a gente tem que monitorar e hidratar ele. Hipertensão arterial, né? Proteinúria, tem que tratar ela com inibidor de ECA, né? Que é a hipertensão com inibidor de ECA ou bloqueador do canal de cálcio com amlodipina. A hiperfosfatemia, pessoal, a primeira coisa que a gente pega um paciente com hiperfosfatemia, né? Então, aqui tem estágio 1 e 2, que é menor de 4,6 do fosfato o fósforo no sangue. Estágio 3, menor de 5. Estágio 4, já quando ultrapassa de 6, tá? Como que eu trato, pessoal? Hiperfosfatemia, o primeiro passo para tratar ela, quando o paciente ele tem hiperfosfatemia, é fazer uso de ração renal. A ração renal, normalmente, tanto no cão quanto no gato, já melhora o fósforo, tá? Só que se o paciente permanecer com fósforo aumentado depois de um mês do uso da ração, a gente tem que usar um quelante de fósforo na alimentação, como, por exemplo, o hidróxido de alumínio. Tudo bem? Então, a hiperfosfatemia a gente tem que tratar também. Na anemia, a gente tem que usar eritropoetina, né? Nos sinais extra-renais, a úlcera oral, a gente tem que usar pomadinha oral, né? Na gastrite, omeprazol, né? Medicação para vômito, tudo isso, né? E na petência e anorexia, às vezes a gente tem que usar, por exemplo, a ciproheptadina no cão, que é o orexígeno, a mirtazapina no gato, né? Tudo isso é importante. Então, vamos lá.
Na doença renal crônica ocorrem diversos desequilíbrios eletrolíticos e ácidos básicos. Analise as afirmativas abaixo. Primeiro, quando a dieta terapêutica não for suficiente para a manutenção dos níveis séricos ideais de fósforo, recomenda-se a utilização dos quelantes de fósforo como hidróxido de alumínio. Verdadeiro, né, pessoal? Acabei de falar isso para vocês. Segundo, as ações terapêuticas são indicadas por auxiliarem a controlar a hiperfosfatemia e hipocalemia que ocorrem cronicamente. Tá certo? Sim, né? Os pacientes com DRC apresentam vômitos que são comumente diagnosticados com alcalose metabólica e necessitam de fluidoterapia com solução NaCl 0,9%. Falso, né, pessoal? Então, realmente eles têm vômito, mas eles são diagnosticados com acidose metabólica. Por mais que o vômito, né, tenda a levar a uma alcalose, na doença renal que sobressai a acidose metabólica pela perca de bicarbonato na urina e pelo excesso de compostos nitrogenados no sangue, tá? A uremia em si faz a acidose. E o fluido que a gente utiliza não é o NaCl 0,9%, é Ringer com lactato, tá? O solução fisiológica, que é a solução aqui, né? Ela tende a acidificar o sangue, então não vou utilizar ela, eu uso Ringer com lactato, tudo bem? Pacientes com doença renal crônica, com poliúria e polidipsia, têm mais comumente hipofosfatemia? Não, né, pessoal? É hiperfosfatemia e acidose metabólica e necessitam de solução de Ringer com lactato com aditivo de potássio e fósforo. Falso, né, pessoal? Isso aqui é falso. Normalmente, o paciente é hiperfosfatemia, a gente tem que reduzir o fósforo no sangue. Então, está correto apenas a 1 e a 2. Tudo bem? Pessoal, uma consequência das glomerulonefrites, né, que às vezes a gente vê na doença renal crônica, é a síndrome nefrótica. E, pessoal, as provas amam falar de síndrome nefrótica. Cai muito nas provas da residência, tá? Então, vamos lá. Síndrome nefrótica, pessoal, na verdade é uma síndrome em que há uma proteinúria muito importante na urina. Dessa forma, a albumina cai no sangue, tá? E aí esse paciente começa a ter anasarca, que é um edema generalizado. Como a albumina cai, reduz a pressão oncótica dentro do vaso. E aí esse paciente, ele começa a ter extravasamento de líquido para todos os compartimentos, né? Então ele faz ascite, né? Edema de membro, né? Pode fazer infusão pleural, tudo isso. Então, ó, a síndrome nefrótica é perda de proteína de maneira tão intensa na urina que ele vai fazer uma hipoalbuminemia e um anasarca. Além disso, pessoal, na perca de proteína na urina, esse paciente ele perde também alguns fatores que são anticoagulantes. Dessa forma, esse paciente fica muito predisposto a ter problemas de coagulação. Então, em pacientes que têm nefropatias perdedoras de proteínas, né, que levam à síndrome nefrótica no estágio mais final, esse paciente tem que usar anticoagulante, tá? Na verdade, é o primeiro caso de indicação, né? Tanto ele como a anemia hemolítica imunomediada são os maiores causas de indicação de uso de anticoagulantes de rotina, tá? Então, o paciente com síndrome nefrótica, com nefropatia perdedora de proteínas, né? Esse paciente tem que tomar anticoagulante, né? Porque ele vai ter um quadro de hipercoagulabilidade. E além disso, mais um detalhe é que aqui, pessoal, a gente tem uma hipercolesterolemia. Não é tão claro o porquê que há hipercolesterolemia, mas eles viram que em alguns animais reduzem o valor de T4, né, e faz um leve hipotireoidismo e tem aumento, então, de colesterol, tá? Mas não é muito claro o porquê que o colesterol é aumentado nessa síndrome. Mas a síndrome nefrótica é caracterizada por hipoproteinúria, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia e hipercoagulabilidade. Tudo bem? Ela acontece na glomerulonefrite causada pela girofilariose, pela leishmaniose, lúpus, poliartrite, anemia hemolítica imunomediada, prostatite, pancreatite, doença de Lyme, endocardite, piometra, erliquiose, piodermite, infecção por adenovírus, leucemia linfocítica, carcinoma de células transicionais, né? Doença hereditária, enfim, uma série de enfermidades, tá, pessoal? E aí, por hipercolesterolemia, igual eu falei, muitas vezes é pela alteração em função hormonal tireoidiana. Síndrome nefrótica não é tão comum, tá, pessoal? Mas as provas amam ela. Então, vamos falar já algumas questões. Ascite, hipoalbuminemia,
hipercolesterolemia e proteinúria são achados de A. Insuficiência pancreática exócrina. Pessoal, na insuficiência pancreática exócrina, a gente realmente tem hipovolemia e pode fazer ascite, tá? Mas a gente não tem hipercolesterolemia e proteinúria, tá? Então, não é. Insuficiência cardíaca congestiva direita. Pessoal, na insuficiência cardíaca congestiva direita, eu vou ter ascite, mas eu não vou ter hipovolemia, hipercolesterolemia nem proteinúria, tá? Síndrome nefrótica? Verdadeiro, né? E na cistite idiopática, Ferreira? Nada a ver, né, pessoal? Então, o certo é a letra C. Tudo bem? Bom, então, já a nossa próxima aula já é sobre injúria renal